Só para saber quem aqui trabalha com Django, com o site e tudo mais. Bacana. Então não vou falar grego aqui. Eu trabalho para a Aramotoy. A Aramotoy é uma empresa dedicada a desenvolver sistemas para gerenciar ativos digitais. O que são ativos digitais? Podem ser notícias, podem ser informação, produtos, qualquer coisa que o site dê retorno financeiro para ele, né, para um site. A gente trabalha com Django desde 2006 e a gente faz bastante uso de software livres. Então, o Python é a parte de servidores Linux, é a parte de desenvolvimento com Vim. Então, a gente sempre acaba trabalhando com softwares livres. E eu sou desenvolvedor de softwares há mais de 8 anos, trabalho com Python há mais de 4 anos, leio tudo que é livro e cozinho comida vegana aí nas horas vagas. Vegetariana sem ovo sem leite. E os nossos projetos ainda. A gente tem o Mr. Ape, que é um portal de jogos, que ele foi o início ainda da nossa experiência com Django. Inclusive, quem começou foi o Henrique, que está indo também. Paraná Online, que é o nosso portal, o portal paranaense, ele está vinculado aos jornais Tribuna e Estado do Paraná, que são o Tribuna é o jornal com mais vendas aqui no Paraná. E o Paraná Online hoje ele tem 2 milhões de usuários únicos e 14 milhões de page views por mês, numa média. Além desse portal, a gente também tem a Rádio Banda B, que a gente fez o site dessa rádio, e a gente também está com 13 sites aí saindo do forno, que são de 13 jornais aqui do interior do Paraná. E como a gente pegou esse modelo e de repente vieram 13 clientes ao mesmo tempo, a gente teve um desafio. Como que a gente vai fazer 13 sites usando quase a mesma base, mas cada um vão ter as próprias características? E é daí que a gente começou a desenvolver a ideia de um CMS feito em Django e começou a lidar com a questão de um CMS mais customizável, não aquele CMS que você vai colocar conteúdo e sair instalando ali. Então, quando a gente fala de CMS, eu normalmente acho que eu vi lá o Joomla, eu vi lá o Drupal, eu vi outros, até mesmo o Plone. Plone nem tanto, eu gosto bastante, mas os outros assim parecia alguma coisa meio mal cheirosa, meio fedida. Por quê? Porque quando a gente fala de conteúdo, ou até outros CMS quando eu vejo aí no mercado, até os próprios CMS para Django, eles falam, a gente vai gerenciar conteúdo. Mas que conteúdo que eles vão colocar? Normalmente eu vejo, a gente pode colocar texto, como artigos, imagem, foto, vídeo. E para mim isso não representa o mundo real. Isso não representa o que os meus clientes estão querendo. Você pode adicionar funcionalidade. Como você vai fazer? Por plugin. Tá, mas aquele plugin não está dando muito certo, eu quero trabalhar com algum outro. Como eu vou fazer o plugout? Como eu vou trocar aquele plugin por alguma outra coisa sem perder meus dados, sem perder meu conteúdo? E normalmente eles querem fazer um gestor que faça tudo. Eu te dou o ambiente, você faz todo o seu conteúdo e eu gerencio para você. Então, isso acaba fazendo, eu tenho que fazer do jeito que o meu CMS define. E não como o meu cliente define, não como eu preciso por causa do meu negócio. E daí acaba ficando uma caixa preta. Ou eu faço isso daqui, coisas que eu não sei, eu preciso só, não posso ver internamente, mesmo sendo open source, tem que respeitar outras coisas. E acabo vendo esse CMS. Opa. Acho que acabou faltando aqui um slide. E quando eu vejo aí na parte do CMS, então, como que a gente começa? Então, quando eu pensava em CMS, os primeiros sites que eu comecei a fazer lá, há uns 5 anos atrás, eu precisava fazer um portal. Para esse portal a gente precisava, eles começaram a falar, será que tem um CMS, será que tem um sistema pronto? Daí quando começou a haver uma parte de sistema pronto, precisava integrar também com um RP de um dos clientes. Então já começou, a gente vai pegar um CMS e a gente já tem que fazer uma integração ali, que eu acho que vai dar dor de cabeça. Aí tem outras questões, eu quero fazer uma loja virtual. Daí só que eu quero trabalhar com esse conteúdo da loja virtual, que tem lá um sistema pronto, alguma coisa já meio definido, só que eu quero brincar com isso. Meu cliente quer fazer sugestões, recomendações por perfil de usuário, ele quer usar os dados de uma maneira não muito fechada. E daí eu vi que eu teria que aprender todo o sistema que já estava feito para ver como quebrar as regras do próprio sistema.
E daí também acaba caindo naquela coisa, já que eu peguei algo pronto, vou pegar tudo pronto. Daí eu vou olhar no GitHub, daí eu vou ver, isso daqui faz classe que eu quero, o GitHub, o Code, alguma coisa assim. E daí também tem aquela velha história que os programadores acabam querendo, já que tem alguma coisa pronta, vou procurar na internet, vou copiar e vou colar no sistema. E daí fica aquele Frankenstein. E daí sempre quando me falavam de CMS, para mim parecia estava cheirando a gambiarra, porque parecia que queriam quebrar algumas coisas. Então, qual que era o meu problema? Meu problema é que eu tinha sites que eram tudo igual, mas tudo diferente. Então a gente tinha, por exemplo, Paraná Online, é um portal de notícias. Banda B é um portal de notícias. Mr. Ape é um portal de notícias. Só que a Banda B, ela é uma rádio também. Então você tem que gerenciar a parte de rádio dela. O Mr. Ape, ele tem jogos, ele tem parte de sistema pago, ele tem outras questões. E eu queria um CMS, eu queria um sistema que fosse me facilitar no que fosse comum, mas não fosse complicar quando eu precisasse customizar. Então primeira coisa que tem que fazer é separação de conteúdo e apresentação, super básico, você vai lá, apresentação, HTML, Flex se for o caso, algumas outras coisas, e o conteúdo você faz um sisteminha, no caso com Django, que gerencia tudo isso. Automatização de tarefas rotineiras. Então você tem lá, eu tenho 13 sites para montar, esse foi o meu desafio. Com uma equipe super reduzida. Então como que a gente vai fazer? Colocar os servidores, instalar os servidores, configurar, criar banco de dados, fazer a instalação das aplicações que eles têm em comum, arquivos de configuração e tudo mais. Como que a gente vai suprir essa necessidade? E, é claro, aplicações são nossas amigas. Aplicações, você identifica um problema, cria uma aplicação, isola isso e pode replicar isso para os outros sistemas. Então, a parte de customização aqui parece que está ficando certinho. Mas eu não quero nem fazer um sistema, eu não quero nem um sistema pronto, mas também, será que eu posso fazer isso do zero? Será que eu posso fazer 13 sites que são similares do zero? Eu posso criar instalar o Django, criar os módulos, instalar as aplicações que a gente vai precisar, configurar o servidor, banco de dados, HTML, CSS, corrigir os bugs do IE, animações de jQuery, dessa lambada, em 10 minutos eu tenho o site pronto. A gente não vai conseguir. Então, o que eu preciso para não pegar algo pronto e para não me forçar a fazer da forma do que já está pronto e não começar do zero? Então, a gente precisa de ferramentas que vão agilizar essas tarefas repetitivas. Então, a parte de configuração, deployment, a parte que qualquer que a gente possa automatizar, vamos automatizar. Identificar padrões que podem ser aproveitados em vários tipos de projetos. Então você tem algumas coisas que todos os projetos vão compartilhar e algumas coisas que nenhum dos projetos vão compartilhar. Então vamos identificar esses pontos. E o último ponto tenho algo que está sendo usado em todos os projetos, só que eu quero customizar. Então, por exemplo, eu tenho em todos os projetos, eu tenho notícias, só que em todos os projetos tem características para esse módulo de notícias que eu quero customizar. Mas, ao mesmo tempo, eu não quero ter que ficar criando 13 módulos de notícias. Então, como que a gente vai chegar nesse meio termo? Então, a primeira coisa que eu pensei, vamos redefinir o conceito de CMS. Então, pensar em CMS como aquele sistema que você vai baixar, instalar e vou começar a usar, para mim parecia bacana, mas não era a realidade dos nossos projetos. E pensar em conteúdo como artigo, isso, aquilo, eu achei que estava um pouco limitado demais. E outra coisa que a gente precisa considerar, a apresentação do conteúdo sempre vai mudar. Tudo bem que eles colocam normalmente, coloca a box a caixinha para a direita, para a esquerda, muda alguma coisinha, mas eu acho que o conteúdo, quando o cliente precisa de alguma alteração, a gente precisa saber ter facilidade para alterar isso, fora colocar direita, esquerda, cima, baixo, mas ter mais definições, mais inteligência dentro do próprio conteúdo. E a gente sempre fala em web standard, sempre fala de ter semântica no código. Então o título é um H1, a lista de notícias é um L e algumas coisas assim. Agora, por que quando você vai pegar, vou instalar o WordPress para fazer seu site, vou
vou instalar o Joomla para fazer o seu site. E daí por que quando você vai trabalhando com esses conceitos, você vai trabalhar? Então, uma postagem é a mesma coisa que uma notícia, é a mesma coisa que uma receita, é uma mesma coisa que várias outras coisas. Então, por que não usar semântica também no nosso próprio conteúdo? Porque quando a gente está falando com o cliente, quando ele fala de notícia e postagem, você quer um CMS, alguns CMS, não todos, querem juntar tudo em um conceito só, só que para o cliente não é um conceito só, são dois conceitos. E você pode trabalhar com isso de maneira diferente. E uma outra coisa assim que me incomoda, se eu fiz um site em um CMS padrão aí, e eu quiser crescer o sistema, o meu sistema não é mais comportado pelo CMS, o que eu faço? Tenho que jogar tudo fora e começar de novo? Será que a gente não consegue ser um pouquinho mais plugável, não consegue ser um pouquinho mais flexível nesse ponto? Então são essas coisas que eu fiquei vendo, que eu fiquei analisando para chegar. Vamos redefinir o que é o CMS para a gente. Afinal de contas, quando a gente trabalha com Django, a gente é programador, a gente sabe mexer nas coisas, não precisa ser tudo prontinho para a gente. E quando você está trabalhando com isso, como não precisa estar tudo na mão, tudo pronto, você tem liberdade para criar. Então, vamos pegar, por exemplo, o admin do Django. Você tem os módulos e você tem o admin. Você tem uma interface para vincular o model ao admin. Mas se o admin não está funcionando para você, você descarta. Você pode criar o seu próprio admin. E para isso, você tem liberdade para escolher sem sair da sua própria plataforma. Você tem liberdade para crescer sem sair, sem ter que jogar tudo fora. E com o Django você sabe, você conhece a ferramenta e você pode ter, e o usuário pode vir com ideias para serem implementadas e vai ser facilmente implementadas, porque você não vai precisar, eu tenho um plugin e vou ter que mexer no plugin. Não, você pode estender, você pode criar templates, você pode ter você tem outras ferramentas para poder implementar as ideias dos usuários. E o desenvolvedor precisa de um processo de implementação. Então, novamente, eu tenho 13 sites para colocar no ar, 13 clientes para atender e eu preciso de algo fácil. Eu quero um comando, 2 comandos, 3 comandos e já tenho um site no ar. Então, e se eu estou dedicando um trabalho, é para essa automatização e não para precisar ficar aprendendo coisas como quebrar regras do que já existe. E liberdade para replicar. Então, a gente tem 13 sites que tem uma funcionalidade básica e daí a gente precisa automatizar, replicar essas funcionalidades para esses vários sites. Só que quando a gente tem um site pronto, você tem a base pronta, você só vai trabalhar com as novas funcionalidades. E como que a gente consegue customizar isso daí? Então, você trabalhando com algumas ferramentas, você pode ter arquivos separados, por exemplo, trabalhando com PIP, ele tem um arquivo de requirement, você pode ter por projeto e ter para esse site aqui, para esse jornal, eu tenho essas aplicações, para esse outro eu tenho essas outras aplicações. E também arquivos de automatização Fabric, no caso que é o que a gente usa, distintos. Então, quais ferramentas que a gente usa? A gente usa o Fabric, e o Fabric ele te dá a possibilidade de, por exemplo, ter comandos que você vai colocar lá, criar um arquivinho, para criar um novo site. E ele pode ser na sua máquina, no servidor remoto, e você pode automatizar toda a instalação de aplicações externas, aplicações próprias, baixar arquivos de configurações e tudo mais. O PIP é uma mão na roda para quem quer com esse arquivinho requirements. Então você tem uma lista de aplicações, seja no GitHub, seja SVN, seja um pacote, um egg lá no Cheese, do Cheese Shop lá do Python. Então você tem ali uma outra ferramenta aí para você trabalhar. E quando você tem 13 sites, eles têm que ser independentes, alguns sites precisam de uma versão diferente de uma aplicação e tudo mais, então a gente precisa do Virtual Env, que ele vai criar ambientes virtuais para cada um desses projetos. Então você pode instalar o que você quiser para aquele projeto, sem interferir nos outros projetos. Firebug para poder debugar JavaScript e HTML e coisas assim, e o Python Debugger. Então,
muita gente, eu vim do Delphi, e muita gente assim eu vejo que tem aquele problema assim de, eu quero ver qual o problema aqui nessa linha. Então, quando chega para Python, não consegue ver isso, não tem aquele... No Eclipse também tem em algumas plataformas, você vai lá, coloca o breakpoint e você quer debugar aquilo. Tem por linha de comando Python Debugger, PDB, que você consegue fazer isso e você tem muito mais liberdade até para explorar o código, para saber, ou analisar linhas e explorar mais o problema que outras ferramentas dariam. Então tá, então você tem todos os sites, você tem os projetos dos sites e agora a gente vai começar a programar eles. Então, como eu falei, assim, qual que são os problemas básicos que o cliente vai ver, que são os primeiros problemas que você vai encontrar. Primeira questão, HTML, CSS, jQuery, não tem segredo nenhum, você vai conseguir trabalhar nisso sem problemas. Você vai trabalhar nas suas aplicações para que elas sejam reutilizáveis. Eliminar dependências, deixá-las num local fácil para você baixar e reutilizar em vários projetos. A herança de templates, você organizar os seus templates, você consegue fugir de problemas que podem acontecer, de esse cliente quer essa apresentação nesse formato e o outro em outro formato. E o admin que facilmente você tem aí um site. Mas quando você está começando a programar, você começa a ter uns outros problemas que você não esperava. Então, o padrão do Django, você vai lá digitar no HTML, IMG, SRC, e você vai ter que colocar toda a linha da tag que você quer. Você pode ter um autocompletar, alguma coisa, mas é um problema que, quando você está trabalhando com vários sites e uma equipe enxuta, começa a pesar. Aí você tem que colocar um flash ali no meio. Você tem que lembrar aquela tag inteira ou você vai dar um copiar e colar em algum outro lugar. Ou você tem um projeto similar, você acabou de concluir esse projeto e veio um outro cliente e fala, eu quero um site desse jeito, você lembra, putz, é igual aquele outro projeto que eu acabei de concluir. Como que eu vou reaproveitar essas funcionalidades nesse projeto sem afetar o cliente? Eu posso copiar e colar a pasta. Tá, mas isso não é uma solução muito elegante aí e muito sustentável. E também a parte de deploy. Quando você tem muitos projetos, aí você tem que dedicar um tempinho aí para fazer o deploy desse site no servidor e começam os desafios. E também tem os problemas do cliente. Então, como eu falei, a questão da apresentação, a questão do visual, às vezes a gente pensa assim, se eu tenho um site que eu vou poder colocar para a esquerda ou para a direita, alguma coisa assim, ele já vai ser suficiente para o cliente poder mexer naquilo. Mas às vezes não é só isso que ele quer. Ele não quer só a disposição, ele quer a apresentação, colocar mais itens, mais algum botão de ferramenta, mais alguma coisa, e você vai ter que mexer naquele código que você não quer afetar os outros projetos que você também usa ele. Você quer uma integração diferenciada. Então o cliente ele tem, por exemplo, um blog lá no Blogspot e ele quer também que sempre quando postar lá, poste no seu sistema na parte de notícias. Só que você precisa fazer essa integração sem afetar o restante. E você precisa ter esse controle também que o model te permite, em outros sistemas não permitem tanto. E quero fazer uma campanha que não tinha pensado antes. Então, por exemplo, lá no Paraná Online a gente teve uma campanha que eles queriam colocar easter eggs, eles queriam colocar links escondidos em matérias como uma campanha publicitária. Como que a gente pode fazer isso sem mexer no news, sem afetar tanto? Então, tem algumas características aí que, quando você pensa em projeto inicial, não estava se você não for flexível, você não consegue atender o cliente de uma maneira tão fácil assim. E também vincular o site, o conteúdo, fazer essas integrações. Então, quando você pensa em um site, tem as aplicações básicas, mais básicas possíveis. Você vai ter a parte de menu e páginas planas. Então, 99% dos sites vão ter alguma coisa desse sentido. Se o site é um pouquinho mais complicado, você tem a gestão de perfis de usuários. Então, registro, login, senha, esqueci a senha e tudo mais, que são coisas que a gente vê que é muito repetitivo e cada cliente tem uma necessidade diferente. Gestão de mídias também. Então,
o cliente vai querer fazer upload de uma foto para colocar ali na matéria dele, lá no site dele. Então, pensar em como implementar isso daí, já ter algo pronto, já que a instalação básica do seu sistema já venha com algo assim, também é bem importante. Então tem o File Browser, a gente estava criando o WebMedia, que tem uma versão no GitHub, só que a gente tem que estar meio desatualizada, precisa atualizar ela. Então, e o South, que para automatizar os sistemas, para automatizar a migração dos dados, ele é importantíssimo. E a gente tem que trabalhar com os templates. Então, quando você trabalha com vários sites em comum, você precisa estruturar. O site ele vai ter seu estilo, ele vai ter sua estrutura, vai ter a parte onde vai ficar o menu, onde vai ficar o conteúdo, sidebar e outros elementos aí que possam estar no seu projeto. Então, isso daí a gente cria o template base para ele. E tem os templates de aplicação. Então, por exemplo, o padrão de página de notícia é um para vários sites. Então, vamos colocar na aplicação esse template. Só que alguns sites eles precisam dessa página de notícias customizada. Como você vai customizar? Na página no diretório de templates do projeto. E a parte de gerenciamento de mídia, como eu estava comentando. Pode parecer algo bobo, mas quando você está trabalhando com vários sites lá, mexendo no HTML mesmo, começa a pesar a quanto de código você precisa para colocar arquivos de mídia. CSS, JS, Flash e tudo mais. Então, o Django, se você for seguir o que vem por padrão nele, você teria que colocar a tag do Media URL para trazer o URL que está configurado para o seu portal. Já a gente trabalha com uma template tag que coloca, por exemplo, uma imagem, você coloca as dimensões da imagem, e ele redimensiona a imagem, grava uma nova imagem e gera a tag. Então você tem uma automatização aí, você não precisa nem se preocupar com o tamanho. Então o usuário colocou um arquivo de 3 megas, não tem problema. Quando ele for passar por essa tag, ele já vai ver, não existe a imagem, então vou gerar a imagem, otimizar ela e redimensionar caso seja necessário. E essa tag funciona para qualquer tipo de mídia. Então você pode colocar inclusive um flash e ele vai gerar toda aquela tag de flash com uma única linha, o que facilita bastante. E então quando a gente tem vários projetos, você tem que então todos eles vão ter um menu. Todos esses projetos vão ter, nos nossos projetos no caso, eles vão ter módulos de notícia. Todos os nossos projetos vão ter algumas características que se eu quiser colocar em um, eu quero que afete todos. Então para isso eu tenho arquivos que servem base como todos os projetos. Ninguém mexe nesses arquivos, só mexe numa base principal. Vai lá, atualiza e atualiza todos os sites. Só que você tem lá então todas as aplicações. Todos os nossos projetos têm 4 aplicações, por exemplo. E você quer que em um desses projetos ele tenha aplicações diferentes desses outros. Então eu vou criar um outro arquivo, que é aquele requirements.txt, que vão ser só as aplicações daquele projeto. E então você começa a criar soluções, não necessariamente um sistema fechado, mas você mesmo vai criando soluções para que você possa ter um sistema base que vai ser seu CMS bem mais flexível do que se fosse uma caixa fechada, e você vai ter os arquivos específicos por projeto. E a gestão de conteúdo. Então, como eu falei, você precisa de uma ferramenta também que permita ao usuário fazer a alteração de layout. Então, eu não quero mais que essa notícia seja na direita, eu quero que seja para a esquerda. Isso é algo que vai acontecer e você precisa fornecer para ele, mas isso não é tudo que mexe no seu sistema. E também alguma coisa de layout desse seu sistema, desse seu site. Então, um gestor de conteúdo, que é o CMS em si, digamos, para o usuário, que é essa parte. Então, um dos pontos é a parte de apresentação. Outro ponto é ele poder gerar o conteúdo, e hoje, para a gente, o admin do Django é mais do que suficiente. Então, a gente precisou criar um módulo de apresentação, a geração de conteúdo próprio admin, e a interação com o conteúdo, que a gente viu que existiam padrões como comentários,
compartilhar as notícias, compartilhar a página, no caso, e essas ferramentas de uma forma que a gente possa desenvolver que seja padrão para todo mundo, para todos os nossos sistemas, e vínculos entre conteúdos. Então, como a gente está trabalhando com models e não com CMS, não com alguma coisa distinta, então você consegue fazer esses vínculos entre conteúdos, explorar mais a parte de business do seu modelo, sem afetar o resto do sistema, como o usuário em si vai interagir com ele. E como que isso funciona na prática? Então aqui, não sei se vocês vão conseguir ver direito aqui, se está muito pequeno, mas... Então aqui em cima, eu tenho a parte de estrutura de arquivos, que vai ficar difícil de ler, mas a gente tem duas páginas de projetos. Uma é o arquivo do VirtualEnv, que é a parte inicial, o Git. O Git vai gerenciar basicamente tudo isso daqui. Só que a gente tem aí as aplicações que são externas, a gente tem os arquivos, o Fabfile, que é o que vai fazer a automatização do nosso projeto. A gente tem os arquivos de mídia. Então, a gente tem as várias aplicações que a gente usa externas, e nesse diretório principal, no diretório raiz do projeto, a gente tem o diretório de mídia. E dentro desse diretório que a gente tem o diretório do projeto padrão do Django. Então a gente separou um diretório que é mais de funcionalidade externa e outro diretório que é o projeto em si, que é o que a gente vai customizar. E um exemplo aqui embaixo de um dos nossos arquivos de automatização. Então, como vocês podem ver aqui, por exemplo, eu tenho um comando no meu arquivo Fabfile que ele instala o jQuery, que ele vai baixar o jQuery, que ele vai extrair o jQuery, que ele vai fazer toda a parte de instalação para eu poder utilizar, inclusive os plugins, instalar meus arquivos estáticos por projeto, e vai fazer toda a configuração.